Olá, gente, tudo bem? Precast Vegan Coach para mais um episódio aqui do podcast. Galera, hoje é o último episódio aqui sobre a série de ansiedade. É óbvio que eu vou falar de volta sobre esse tema. Na verdade, tem muita coisa para abordar em relação a isso. Hoje talvez o episódio seja um pouquinho mais denso, eu vou falar mesmo. Se você também quiser acompanhar um pouquinho no IGTV, eu tô subindo alguns vídeos falando sobre esse assunto com uma abordagem um pouquinho diferente, mas, enfim, acho que as informações acabam se complementando. Então, vai lá, comenta lá, ou me manda um direct também, que eu gosto muito de receber o seu feedback. Vamos lá. Eu já comentei sobre essa questão da ansiedade, ela ser conectada ao medo. Então, no fundo, existe uma insegurança. Por exemplo, você está ansioso com as suas contas e você tem medo, na verdade, de que você não consiga pagar as suas contas. E você vai fazer uma nova dieta e você fica ansioso com a nova dieta, porque no fundo você nunca se acha boa o suficiente, você acha que você não consegue, você tem algumas crenças de que nada que você começa você termina, e aí vai. É assim. Cada vez que existe uma crise, aquela crise realmente de ansiedade, existe uma mensagem muito legal de autoconhecimento para você. E no momento em que você se abre para esse autoconhecimento, aí que vem a coisa linda, uma transformação de fato. E hoje eu quero finalizar essa série trazendo esse pingo aqui, pingo ou talvez você muito grande, um questionamento. Pensa naquilo que mais te deixa inseguro e nos momentos em que você mais ficou ansioso. Eu vou contar uma história minha, pessoal, em que eu vivi e que, de uma forma, a ansiedade ela foi muito positiva. Por isso que eu falo, as nossas emoções elas são muito importantes. Quando você se abre para o caminho do autoconhecimento, ela pode provocar realmente transformações profundas. Não é relacionada à alimentação, mas foi relacionada em relação à minha questão profissional. Você sabe que eu comecei o meu blog há uns 3 anos e aí eu trabalhava na área comercial, sou formada em engenharia química, só que chegou um momento que eu não conseguia ver propósito no que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não via propósito. Então, eu amava o blog, eu amava o Instagram, eu amava produzir conteúdo. Eu comecei a me conectar de uma forma com as pessoas. Eu amava a transformação que eu conseguia proporcionar às pessoas através das redes sociais. E aquilo foi me tocando muito profundamente e, ao mesmo tempo, eu fui me apagando dentro da empresa. Eu comecei a não ter vontade mais de trabalhar. Só que tinham várias coisas naquele momento. Eu estava morando numa outra cidade, eu estava super independência financeira, tinha lá o meu apartamento que era alugado, enfim, mas estava lá, tipo assim, tudo aquilo que eu projetava para mim que eu queria. Ser independente, ter a minha casa, ter o meu carro, pagar as minhas contas e pronto. Só que eu não estava feliz. E aquele processo entre, eu quero sair, e aí não vai. E aí foi quando eu comecei a buscar vários processos de formação para sair. Então, fui fazer coach, fui fazer vários outros cursos, fui fazer Theta Healing. Enfim, fui me abrindo para, vamos fazer uns cursos aqui para ver qual é que é. E aí, mais e mais, eu tinha a confirmação de que ali era o lugar onde eu não deveria estar. E existiu um determinado momento, eu me lembro desse dia, eu estava em viagem, eu viajava muito, eu estava totalmente estressada, eu estava sempre cansada, final de semana, primeiro dia eu queria só dormir, eu quase não parava na minha casa, então eu estava numa rotina que eu não desejava para mim, não estava sendo saudável para mim. E aí, eu estava lá, eu estava em Salvador, que a empresa ficava lá, e à noite eu estava sozinha, e me deu, eu juro, eu acho que aquele momento foi o momento em que eu tive uma crise de ansiedade. De verdade, assim, aquela questão de... Sério, eu acho que eu tava a ponto quase de ter um pânico, assim. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, e agora? Eu não quero mais trabalhar aqui. E se eu ficar, tipo, eu pensei assim, e se eu envelhecer trabalhando nessa empresa? Eu comecei a ficar com tanto medo de permanecer ali pelo futuro que eu seguiria se eu continuasse, que no dia seguinte eu pedi demissão. Óbvio que eu não tô falando pra você pedir demissão, né? Mas é porque, eu não sei, foi muito sincrônico aquilo. E assim, no dia seguinte,
assim, aquele momento, eu realmente me entreguei pra todos os medos. Eu falei, cara, eu lembro, parecia que eu tava conversando com Deus, assim. E realmente, eu chamei Deus pra conversar comigo, porque eu tava. Tipo, eu não sabia o que fazer, gente. Eu fiquei bem desesperada. E daí eu falei assim, ai Deus, eu tô com muito medo, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de permanecer nessa empresa, eu tenho medo de ser infeliz, eu tenho medo de não seguir meu propósito. E eu comecei a abrir meu coração para todos os meus medos. Eu não sabia que essas palavras eram as coisas que eu deveria ter feito. E assim, tem um livro que eu indico que você leia, que é a do Deepak Chopra, que é o Super Cérebro. Tem uma parte que ele só fala sobre ansiedade. E uma das questões que ele fala sobre a ansiedade, para você conseguir dominar o sentimento da ansiedade, é que você fale sobre os seus medos. E você pode falar isso para, sei lá, um coach, você pode falar para o seu psicólogo, numa terapia ou em grupo, em algum lugar, com alguma pessoa que você tenha confiança, que não vai te julgar, você deve falar. E no momento em que você assume os seus medos, você consegue, assim, você consegue sair daquilo, porque você sabe do que você tem medo. Agora você sabe. E aí você consegue perceber se aquilo é real, se aquilo não é, porque normalmente o nosso medo é uma projeção no futuro de alguma coisa que não é realidade. Só que a gente pode, se eu permanecesse na empresa, eu estaria criando a realidade da qual eu mais tinha medo. Então, quando eu assumi o meu medo, eu tomei providência de fazer uma coisa diferente. Uau! Não sei se alguém já tinha escutado essa minha história. Eu lembro até, eu fico emocionada, gente, porque eu me lembro muito bem. Foi um momento da minha vida em que eu tomei uma decisão muito importante que mudou as rédeas do meu caminho, de fato. E foi muito sensacional. E aí, qual é a dica que vem em relação a isso? Gente, tem uma parada que eu fiz, assim, que foi no começo do ano. Que eu sempre falo, eu faço as aulas de metas pra galera, pra ajudar. E isso é uma coisa que eu sempre bato a tecla, que é importante pra você diminuir a sua ansiedade. Porque assim, se você. Se você tem um plano de ação definido, e assim, por exemplo, uma nutricionista te dá um plano alimentar e aí você se visualiza como se você estivesse entrando no carro do futuro, vai pro futuro, você se vê naquele corpo físico que você deseja. E aí a pessoa lá no futuro te fala, olha só, você fez tudo que tinha que ser feito. É como se você visse um filme do seu dia a dia, como é que era, o que você fez para você conseguir atingir aquele objetivo. Agora você volta para o seu estado presente. Agora, qual é o seu estado de motivação para você permanecer e fazer o que deve ser feito para você atingir esse objetivo? Você consegue perceber que quando você tem a segurança que aquilo você consegue, se você estiver todo dia numa constância e permanência fazendo o que deve ser feito, isso vai acontecer? E isso, eu não sei, gente, se foi uma coisa muito sincrônica. No início do ano, tem uma cartinha que eu deixo lá no meu planner anual, porque ela é muito poderosa. Eu agradeci como se eu estivesse me projetando para o final do ano. E lá eu agradecia e contava que eu tinha pedido demissão em julho. Era julho? Era julho. Tinha pedido demissão em julho. E aí eu contava o meu traçado do meu caminho, o que eu tinha feito, etc. Bem exatamente como eu explico. Depois eu vou deixar o link aí pra você baixar, porque essa carta ela é poderosa, você pode fazer em qualquer momento, ok? E aí eu escrevi essa carta e eu não fiquei parada nesse tempo. Como eu falei, eu fui fazer um curso, eu procurei uma coach, eu fiz uma coach que estava me ajudando nessa transição, então a gente se encontrava toda semana, eu falava sobre as minhas metas, eu comecei a me planejar mais, comecei a dar mais atenção para o meu blog, criar mais profissionalismo no meu blog, participei de um grupo de mentoria, eu comecei a tomar ações em relação ao meu objetivo. E aí, quando eu abri a carta, era, coincidência ou não, exatamente em julho, a data que eu tinha colocado, eu pedi demissão, estava lá, escrito na minha carta. Uau! Sim, gente. Existe um poder dentro da gente
da gente se conectar com aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E às vezes o nosso medo é tão grande que a gente só fica repetindo uma projeção do futuro da qual a gente não quer. E a gente fica preso a ele. Enquanto que você assume, no momento que você assume os seus medos, você consegue ver que eles não são... Sabe quando você fala assim, ai, eu tenho medo, sei lá, eu tenho medo de, de cobra, e você tá num lugar, dentro de um lugar que tá escuro, vê um negócio que aparece uma cobra assim no escuro. E, cara, você fica tenso com aquele negócio, até que alguém pega, joga a lanterna e é um pedaço de corda. E quando você fala que você tem medo, é como se ligasse a luz. Você vê que não tem nada. E aquilo é só uma projeção da tua cabeça. Então, gente, se você tá muito ansioso, procura ajuda. Sozinho, realmente, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim, eu falaria, Pri, busca ajuda, busca uma terapia, busca algum auxílio para que você possa falar sobre os seus medos. Porque essa questão a gente tem medo de falar sobre os nossos medos e a gente fica preso a eles. E a gente fica em algo que a gente não queria, a gente fica se projetando no futuro que a gente não queria. Aquilo que a gente fica inseguro sobre acaba se tornando uma realidade. E enquanto no seu campo de imaginação aquilo não é verdade. Então vamos lá. Sei lá, até no próprio livro do Deepak Chopra ele fala, cara, procure grupos de apoio online, terapia, procure alguma coisa para te auxiliar a você falar. Falar ajuda muito. Então eu falei que esse episódio ia ser muito especial. Abrir aí uma parte da minha vida para que você tome como exemplo. Se você estiver passando por um processo de ansioso que esteja te sabotando, eu já comentei tanto, né, sobre como isso sabota na nossa saúde como um todo, na nossa saúde mental, o que a gente faz, como a gente age. Então, faça uma reflexão e vamos falar sobre os nossos medos. Não tem nada de errado de falar que você tem medo de alguma coisa. Fala. Beleza, eu vou deixar aqui o link do Planner, porque lá tem a carta. E o Planner, apesar de ser um Planner anual, que a galera fica toda louca, né, pra fazer no início do ano, você pode fazer em qualquer momento, várias vezes, refazer. Então pega a carta e faz a sua carta. Você vai ver que sensacional. Se conecta com a projeção futura daquilo que você quer. Beleza, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.